Delas Podcast. Olá pessoal, esse é o Passeando, meu diário de viagens para onde quer que eu vá. Venham comigo. E aí galerinha, tudo certinho? Cheguei aqui eu no meio do recesso do Papo Delas para dar um susto em vocês com um passeando desavisado, porém pertinente, tá? Inclusive, eu estive pensando se seria melhor postar isso só no retorno, mas aí já teria passado muito tempo, né? Então nós furamos o recesso, porque hoje eu venho compartilhar com vocês como é o mega evento carioca do Réveillon em Copacabana. E antes de mais nada, eu já queria fazer um disclaimer, porque eu posso eventualmente chamar o evento de Rei Leão, porque... né, motivos de ser assim que meu irmão e eu, a gente chama data desde que eu não sei quando, tá bom? Então tá bom, vamos lá. Como que funcionam os eventos do Rei Leão no Rio de Janeiro pela Prefeitura da cidade? Antigamente, a gente tinha como mega evento apenas os shows de Copacabana e quem não pudesse ir, conseguia ver pela TV. Mas aí, o Dudu ele foi transformando esse mega evento em uma coisa muito maior. E no último ano, nós tivemos 13 palcos espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, com shows que começavam por volta de 7 horas da noite e iam até umas 3 da manhã. E assim, por toda a cidade do Rio de Janeiro, eu me refiro a toda a cidade mesmo. Teve palco no Leme, no Flamengo, em Uaíba, Ramos, Realengo, Madureira e, obviamente, também em Copacabana, onde teve não um, mas 2 palcos que eram relativamente próximos entre si. Teve escola de samba fechando a noite em vários lugares, porque todos nós sabemos que às 11h59 de 31 de dezembro é ano novo, mas meia-noite 1 de 1º de janeiro já é o esquenta do carnaval, tá? E como funcionou a organização desse evento nesse ano, né? Nós tivemos primeiramente o aviso dos fechamentos das ruas para carros de passeio, né? A partir de um certo horário, como é de costume, sendo permitida a entrada apenas dos moradores e olha lá, tendo que apresentar comprovante, tudo isso. A partir das 7 horas da noite, o metrô do Rio de Janeiro, ele só funcionava através do uso dos bilhetes especiais do Rei Leão, e que custavam o mesmo preço do bilhete comum, mas na roleta lá do metrô, ele era habilitado via QR Code pelo aplicativo da Metro Rio. E detalhe, você comprava o bilhete por bloco de hora que você usaria, para você poder evitar a superlotação. Ou seja, comprou o bilhete de 7 horas, gata, só pode embarcar entre 7 e 8. Depois das 8, meu amor, só lamento por você. Tinha o bilhete de volta, que era uma coisa meio geral, para depois da meia-noite, porque nem todo mundo volta, logo assim que acaba o mega evento dos fogos e tal. Mas depois de meia-noite dava pra voltar, cada um por si. Só que caso você quisesse voltar antes de meia-noite, você tinha que comprar um outro bilhete de ida pro horário que você ia voltar. Então, tipo, tu foi 7 horas, compra um bilhete de ida de 7. Quer voltar às 10? Bilhete de ida de 10, tá? Não era tipo, compro de volta, estou voltando, vamos que vamos. Não, volta ou de volta só depois da meia-noite. E era isso, todo esse rolê é pra evitar o sofrimento do uso do metrô, tipo o que a gente sofre no carnaval, sabe? Que vai todo mundo embalado a vácuo, fantasiado, gritando lá, mas calor. Esse. Explicada essa parte do transporte, galera, agora vamos falar sobre como é a experiência. Como que eu fui vestida pra lá? Roupas leves e tênis igual prova do BBB? Mais ou menos. Eu não fui de tênis porque era praia, né? Porém, eu fui com um vestidinho que me fazia sentir quase pelado de tão levinho, que foi uma maravilha, tá? Recomendo, inclusive, as roupas mais confortáveis possíveis, sem muita presepada. Não vai de salto alto, como eu vi um monte de gente afundando o pé na areia. Sem tecido pesado também, por motivos de verão no Rio de Janeiro, 45 graus no teu ombro de manhã, de noite você ainda tá quente. Você não pode se odiar ao ponto de colocar tecido pouco ventilado para ir num ambiente lotado nessas circunstâncias. E uma outra coisa muito importante, se planeja física e financeiramente. Por quê? Porque dependendo de onde você pretende ficar, meu amor, ali vai estar cheio de gente, não igual o bloco de carnaval, mas ainda assim bem cheio. E se prepare porque a orla do Rio de Janeiro, na zona sul, em si é cara, mas Copacabana, Rei Leão, meu amor, é outro departamento. Simplesmente R$15 um pastel pequeno de queijo, tá bom pra você? É se preparar nesse naipe aí. A parte boa é que no quarteirão anterior as coisas ficam menos insalubres. Porém, não muito, porque o salgado ele tava papo de R$8, um salgado gostoso, não era aquele que era só massa e 0 recheio. Mas tava ali 8 conto. Mais acessível do que R$15 um pastel de queijo. Agora, você ia por conta e risco se você quisesse ir num menos conhecido, com uma higienização duvidosa, esse tipo de coisa.
E fora do mega evento, da região onde estava acontecendo realmente a festividade, você conseguia encontrar preços mais amigáveis. Além disso, tem muita barraquinha de tudo: hambúrguer, cachorro-quente, yakisoba, acarajé, quentinha normal, quentinha fit, fora os estabelecimentos fixos de sempre. Lembrando que todas as barraquinhas ficam fora do mega evento, porque as ruas da orla ficam fechadas e os locais de entrada disponíveis têm policiamento e revista de quem entra, porque é proibido garrafa de vidro, por exemplo. Os policiais vão lá, veem se você tá levando alguma coisa, se estiver levando algo que não deve, tira. Outra coisa importante é de onde você vem e pra onde você vai, porque você precisa ver qual é a melhor estação pra descer, organizar o horário pra chegar a tempo, tudo isso. Resolvido esses pormenores, o que eu fiz esse ano? Antes de mais nada, eu só fui lá esse ano porque eu fiquei mais perto do que nos anos anteriores, onde eu fiquei em Bangu quando eu tava no Rio de Janeiro. Aí eu topei descobrir como que era, porque sempre achei, vendo pela TV, que seria algo tipo carnaval. E eu tenho um pavorzinho de lugares lotados, que inclusive eu descobri no meio do monobloco, mas isso é uma história pro paticendo de carnaval. E aí eu tinha medo de fazer todo o rolê da ida e ter um piripaque no show da virada. Resolvida essa questão do dia da virada, o que cada um ia levar na ceia e organizar os detalhes da passagem e das roupas, nós fomos pra praia tomar um sol e virar o ano bronzeado, né? Porque também somos filho de Deus. Nós tomamos café ali na Padeiro, em Copa, que eu mencionei no episódio de curadoria de cafés da manhã carioca, e que no ano passado o Luciano Huck levou o Will Smith pra comer lá, vê só. Tomamos nosso cafezinho, ficamos na praia pela manhã, encontramos a minha amiga que tinha ido correr cedinho 7 quilômetros, porque ela é o orgulho da nação, e aproveitamos o dia 31 com o pé na areia caipirinha. Não ficamos na praia até a virada porque a gente não é resistente desse jeito. Então nós viemos pra casa almoçar, dormir e 7 horas lá estávamos nós no metrô indo pra ver a Bethânia no Palco Rio, a minha princesa. O único show que me importava realmente, porque eu escuto CD as canções que você fez pra mim com uma frequência que não é muito saudável. E aí nós fomos pro fervo, não ficamos na frente do palco porque eu ia ter um piripaque se ficássemos ali bem próximos e perto do telão. A gente conseguiu ficar, mas não ali na cara do gol. Eu não conseguia ver, por exemplo, Caetano e Bethânia perfeitamente. Às vezes eu olhava assim, estão ali, ó. Mas quem tava mais alto conseguia ver. O problema é que eu sou baixinha. Chegamos lá com o Caetano mandando ver com o filho de Gandhi da Bethânia, né? No Oxum Maré, Oxum Oxóssi. Depois ele cantou Deus Cuida de Mim. Bem sincrético, sim. Uma maravilha, foi ótimo. E com o fim do show deles, a gente saiu pra fazer xixi. E eu descobri que nenhum dos três, né, de nós três, queria voltar lá pro meio da bagunça, porque nós somos senhores idosos. Então nós fomos mais para perto do palco samba, onde o fervor era menor, e ficamos sentados na areia esperando os fogos. Como antes de entrar na área do mega evento a gente tinha comido um joelho lá na lanchonete da rua anterior, o do joelho de R$8, nós ficamos ali na areia tomando uma aguinha e esperando os fogos. E, gente, que coisa linda! Foram 12 minutos de queima, porém os desse ano devem ter sido de uma qualidade diferenciada, porque disseram que tinha muita fumaça e as pessoas mais distantes falaram que elas não conseguiram ver direito. Como nós ficamos bem no meio da parada, a gente conseguiu ver tudo e foi tudo muito lindo. E realmente é um espetáculo de luzes, uma coisa linda. Dizem que se você ficar bem na ponta, assim, minha amiga inclusive ela falando, se bem na ponta ali da água, parece que tá tudo acontecendo ao seu redor e é um outro rolê. Eu fiquei um pouco mais distante porque eu tava com medo do fervo ali na cara do gol. A nossa ideia inicial era ir pro Palco Rio, ver a Bethânia e Caetano, ver Ivete Sangalo, um pouquinho da Anitta depois da queima de fogos. Aí a gente ia voltar ao apartamento, fazer a ceia e depois a gente ia pro palco do Flamengo ver a Marvila. Esse era o planejado. O que nós fizemos? A gente viu Bethânia e Caetano no Palco Rio, ficamos sentados na areia perto do palco samba, ouvindo samba do Peretinho da Serrinha, e depois da virada, e de pular 7 ondinhas, né? A gente veio pra casa, vimos a Anitta na TV, vimos um pouquinho da repetição do show da Bethânia e fomos dormir. No dia seguinte, a gente saiu bem cedinho, assim, no meio da manhã, pra quem dormiu de madrugada, obviamente, pra almoçar no meu irmão, porque meu irmão e meus pais iam fazer um churrasquinho na casa do meu irmão, e Pedro ia depois pra Angra, e só voltaria depois que eu já tivesse voltado pra Minas. Então a hora pra fazer aquilo era aquela hora. E como vocês podem observar, foi um rolê muito tranquilo. Ele foi divertido, ele foi sem perrengue, foi bem suave, mas isso foi porque foi um rolê organizado comigo. Eu gostaria de contar pra vocês agora como que isso pode ser um pouquinho mais caótico se quem organiza esse mesmo rolê for o meu irmão. E aí, gente, vamos lá. Há uns anos atrás, o meu irmão resolveu fazer a virada em Copacabana com os amigos nossos. Eu não fui.
eles resolveram que eles iriam acampar na areia de Copacabana. E separaram os itens pra tal, né? A barraca, a bebida, lanchinho, bebida. Eles saíram de casa aproximadamente 2 horas da tarde para ir pro show que ia começar às 8, 9 horas e ficar até o dia seguinte. E como foi a parte que o meu irmão lembra? Ele começou a beber na minha casa para fazer o esquema. Aí passou na casa de um casal de amigos nossos para eles irem juntos e acabou ficando mais 1 hora esperando o pessoal terminar de se arrumar. Então ele ficou bebendo com uns desses amigos enquanto esperava. Chegando em Copacabana, ele bebeu sozinho uma garrafa inteira de Big Apple e aí ele acordou no dia seguinte, deitado na areia, embaixo de uma barraca, tipo aqueles toldos, sabe? Onde ele não conhecia absolutamente ninguém. Ele não soube o que fazer e, num momento de desespero, voltou a dormir pra ver o que acontecia quando ele acordasse da próxima vez. E quando ele acordou de novo, os amigos dele já estavam lá e ele deu graças a Deus por isso e voltou pra casa. Agora, como foi a parte que meu irmão descobriu? Diferente do que ele tinha na memória, ele não terminou de tomar garrafa de Big Apple e apagou. Depois do Big Apple, aconteceu o contrário. Ele ficou extremamente agitado, feliz, vivendo como se o amanhã não existisse. Ele cantou, ele dançou, ele bebeu mais, ele fez amizade com estranhos. Lembra aquela barraca que eu falei que ele acordou que ele não conhecia ninguém? Na noite anterior ele conhecia. Ele fez amizade com os amigos dos amigos dele, porque tinha gente que ele não conhecia. Fez aqui aquela coisa assim que a cerveja, a cachaça ela faz, né? Ela deixa você sociável e meu irmão já é sóbrio. Bêbado fica pior. Naquela época, ele ficava com uma menina que nós vamos chamar de Princesa Daniela. Princesa Daniela também vivia na mesma vibe do meu irmão. Então era ela com uma pinga aqui e ele com a outra ali. Só que nesse dia ela não virou uma garrafa inteira de Big Apple, né? Então quando meu irmão ficou apenas de corpo presente, ela tava mais lúcida. Nesse meio tempo, eu não sei se por conta do calor, da cachaça, dos lanches no sol ou da soma de todos os fatores, contaram pro meu irmão que em dado momento ele ficou muito enjoado. Mas como ele tava muito alcoolizado, na hora que a ânsia veio, ele não conseguiu virar a tempo e ele vomitou em todos os amigos da Daniela. No Réveillon, em Copacabana, no sol, antes da virada, tendo que voltar pra Bangu só no dia seguinte. E me disseram que não foi aquele vômito, tipo, respingou nos outros. Foi um vômito em jato. Isso foi a informação que deram pra ele, porque não lembro, tá, gente? Foi um vômito em jato, ele vomitou em todo mundo. Ele vomitou no acampamento, ele vomitou no povo. Ele foi, tipo, exorcista, sabe? Disseram que foi muito vômito. Ele não lembra. Depois dele ter feito tudo isso, ele apagou, mas não por muito tempo. E quando ele acordou, ele ficou em pânico. E alguém perguntou pra ele, o que você quer? E aí ele, muito angustiado, começou a responder, eu quero a Princesa Daniela. Sendo que quem perguntou pra ele era justamente ela. Aí a Daniela contou depois, né, pro meu irmão que ela ficou tão puta da vida com ele, na época, que ela só mandou ele voltar a dormir, enquanto ela ia chamar ela mesma. E ele apagou até o dia seguinte. Aí volta a parte que ele lembrou de acordar sem conhecer ninguém, né. Quando disseram pro meu irmão todo o rolê no dia seguinte de como a Princesa Daniela e os amigos do meu irmão conseguiram impedir que os amigos da Daniela batessem nele, porque tava todo mundo meio bêbado assim, em proporção semelhante ou aproximada, ele falou que ainda bem que ele não lembrava então, né? Olha que safado. E depois disso, voltaram todos pra casa. Princesa Daniela tava revoltada da vida, os amigos do meu irmão com um pouquinho de raiva, os amigos da Daniela putos com o meu irmão, e ele mesmo com a paz de espírito que apenas a amnésia dá. Então, pessoal, assim, no fim das contas, o Réveillon Copacabana ele é um só. Mas como ele vai ser vivido, depende de você, tá? A única coisa que eu recomendo é que se você for vomitar numa galera, gente, vomita nos seus amigos. Porque é mais fácil eles refletirem se eles querem te sentar um soco ou não, do que impedir desconhecidos de baterem em você, tá? Inclusive, queria mandar aqui um grande beijo pro meu irmão, que me lembrou de parte dos eventos que eu não lembrava, que ele também não lembrava tecnicamente, mas que foi comunicado no dia seguinte. E que esse ano agora, enquanto eu tava lá na minha virada em Copacabana bem tranquilona, ele descobriu que carbs a bitch, né? Tudo que vai e volta, já dizia Justin Timberlake, porque na virada de ano passado pra esse ano, a pessoa sóbria que tava desesperada às 5 horas da manhã, apartando 2 amigas totalmente alcoolizadas que queriam puxar um churrasco com karaokê às 5 horas, era ele. Então, galera, um grande beijo pra todos vocês, meus ouvintes incríveis, e feliz ano novo! Papo Delas Podcast.